Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 13 de novembro de 2005. Compromisso. Uma vez que venha se comprometer em ajudar a evangelizar, não pode se afastar. O cumprimento faz parte de um serviço que se presta a Deus. Entre tantos membros da Igreja Católica, deveria cada um prestar o seu serviço em seu devido lugar, mas por falta de sacerdote que venha a honrar esse trabalho, então pode, num caso especial, se afastar por poucas horas e atender os que estão sem pastor, mas não deixar do costume de se celebrar a Santa Missa cotidiana. Um paciente precisa de seu médico pelo menos uma vez por dia, mas para dar toda a atenção no que ele precisa, também não pode se afastar por mais de um dia, porque é o seu compromisso. Aqui se trata de um santuário, o de Deus Pai, e este santuário tem que ter, por obrigação, um sacerdote. Quando veio a se comprometer por esta razão, cumprindo, vem pelo que o Senhor nos falou. A messe é grande, mas os operários são poucos. São Lucas capítulo 10, versículo 2. O momento se aproxima, e quem quer estar preparado para passar para a vida eterna, os filhos da luz, eles precisam estar confessados e sacramentados. E se não tiver nenhum que possa fazer o certo, então que se faça, mas sempre cumprindo com as obrigações para onde foi destacado. Nesta falta de sacerdote que vem ocorrendo no mundo inteiro, sacerdotes dignos que respeitam o verdadeiro sentido da Santa Missa, está cada vez ficando menos. Então, o cumprimento da lei pode sim socorrer um povo que quer manter o respeito para com o Salvador, mas nunca deixar por mais de um dia o lugar para onde veio a se comprometer. Que todos saibam disso. Não é necessário que se faça tudo numa só vez, ali, aqui, se comprometendo pelo que é quase impossível. O povo de Deus tem sede de justiça, mas os bons operários estão diminuindo cada vez mais, com medo de serem expulsos por culpa de seu bispo, que vem fugindo da regra. Passa então a ser oficialmente, pelas suas leis, considerado um sacerdote fora da lei, por não fazer pelo que eles mandam. Mas por motivo de que este sacerdote quer fazer pelo mais certo, prestando serviço para com seu Deus, dentro da lei, jamais perderá de passar para a vida eterna. Porque em primeiro lugar Jesus tem que ser honrado, e não fazer como nas leis dos homens, para que possamos dizer que os filhos da luz reconhecem que o Filho de Deus deve, em primeiro lugar, ser bem servido, com todo o respeito em seu devido lugar, sempre pondo ele acima de tudo. E para quem vier dizer que esse sacerdote vem fazendo coisas erradas, não dê ouvido. Faça o que tem de fazer e tudo pelo mais certo. É assim que Jesus espera de cada um que está sendo chamado. Maria, protetora dos sacerdotes. Essa passagem é em novembro de 2005. O padre Rômulo aqui estava, né? Ele já tudo o que fazia e todas as intenções dele, ele pedia para que o profeta perguntasse para Jesus primeiro, né? Como deveria agir, se ele podia se afastar daqui, se ele podia ir em algum lugar. E se não me falha a memória, essa época que era um casamento que ele tinha na família, e chamaram ele lá para celebrar o casamento, né? Ele é um familiar dele, e ele pediu permissão para Jesus se podia, e a resposta é essa de Nossa Senhora, né? Se afastar pode, por pouco tempo, mas que não tome isso como rotina, né? Chamar vai, aqui tem que estar. Então, quando a gente às vezes fala de uma forma mais enérgica, as pessoas levam para o lado contrário, né?
mas é que a gente quer manter isso que Nossa Senhora está falando. O santuário foi predestinado para isso, para que os filhos da luz venham aqui no santuário, não o santuário ir ao encontro das pessoas. Claro que a gente vai fazer isso quando tiver possibilidade, porque existem pessoas que não têm mais, como vir até aqui. Mas aqui a Nossa Senhora fala que não fique mais de um dia, imagine. Como que a gente vai daqui a Belém ficar um dia só, se afastar daqui por um dia? Não dá, Então, quando a gente faz uma viagem dessa, as pessoas que lá estão deveriam estar esperando como espera Jesus para o fim do dia, para o fim do mundo. Porque é raro vai acontecer isso, a gente se afastar daqui. Mas quando se afastar, que se preparem, porque não sabemos se vamos voltar novamente, A gente tem que obedecer o que Jesus passou nessas mensagens. Não se afastar daqui. Então, quando acontecer isso, que seja eu, que seja o João Batista, que seja o Alex, seja lá quem for levar o padre, mas que vocês estejam preparados para esse dia, porque não sabemos se vamos novamente voltar. Não sabemos nem se vamos ainda, Mas se for, seja lá onde for, Minas Gerais, São Paulo, aqui por perto mesmo, mas Nossa Senhora pede para que se afaste por pouco tempo. Tem que estar aqui. O compromisso é aqui com o santuário. Hoje nós temos o Padre Geraldo. O compromisso do Padre Geraldo é o santuário. Ele se propôs, ele fez o compromisso dele com o santuário. Então, quando a gente puder atender lá fora, a gente vai. Mas estejam preparados para que seja feito tudo muito rápido para a gente retornar. Não podemos ficar afastados daqui do santuário por muito tempo. Aqui se trata de um santuário, o de Deus Pai, e esse santuário tem que ter por obrigação um sacerdote. Quando veio a se comprometer por esta razão, cumprindo, vem pelo que o Senhor nos falou. A messe é grande, mas os operários são poucos. Atender lá fora, ele vai atender, as pessoas, quando for preciso. Quando tiver a possibilidade, quer dizer. Preciso sempre é, Mas isso tem que ser muito rápido. Nossa Senhora aqui também está dando essa permissão, Tem que atender lá fora porque já não tem mais quem faça direito. Por culpa dos bispos. Estão dando ouvido aos bispos. E em primeiro lugar tem que estar Deus. Existem mais sacerdotes que estão fazendo certo, mas não querem ainda se comprometer com a verdade. Não querem assumir esse compromisso, de enfrentá-los e dizer para eles que eles estão errados, que tem que ser como Jesus pede. Essas mensagens não vieram para ficar engavetadas, não vieram para ficar nesse livro, em cima de um armário, guardada. Elas têm que ser vividas, Então, essa mensagem de hoje fala do compromisso que um sacerdote tem com os fiéis, quando ele fez a promessa de servir a Deus. É servir a Deus, e não a um bispo, um arcebispo, ou aquele que lá está no comando. Aqui Nossa Senhora fala, mas por motivo de que esse sacerdote quer fazer pelo mais certo, prestando o serviço para com seu Deus, dentro da lei, jamais perderá de passar para a vida eterna, se estiver servindo a Deus, Não precisa se importar, como esse que aqui está, Padre Geraldo, já veio carta para ele até dizendo que ele está fora da lei, que ele não pode mais entrar numa igreja e celebrar a Santa Missa. O bispo mandou uma carta para ele, mas não importa, importa o que ele está fazendo. Ele tem que servir a Deus e não a um bispo. O bispo também, como foi feito conosco na época, diz que está excomungado da igreja. Como que ele tem esse direito de dizer que está excomungado? Sem abrir um processo, sem chamá-lo, sem intimá-lo, sem dizer para ele qual é a gravidade, qual foi o delito que ele cometeu, nada, simplesmente manda uma carta. Vem para o nosso lado de novo? Não, então está excomungado. Muito fácil assim, Quem verdadeiramente deveria ser excomungado, eles não fazem. São as pessoas que estão agindo contra, que estão denegrindo a imagem da igreja, estão lutando contra os direitos da igreja sagrada. Isso eles não procuram ver, isso eles deixam entrar portas abertas, Podem fazer, podem bagunçar, é o compromisso que eles assumiram também, com o inimigo de Deus. Por isso que está agindo dessa forma. Pode fazer o que bem entende, pode blasfemar, pode ofender Jesus sacramentado, pode tirar o sacrário do centro, pode entrar mal vestido, é o compromisso que eles assumiram.
Depois também eles vão ter que prestar conta e vão sofrer para a eternidade. E esse que aqui está, então, o compromisso dele, ele está honrando, que é servir a Deus e não a um homem. É assim que nós também devemos pensar, servir a Deus e não a um homem. Se os nossos familiares não estão felizes com as nossas atitudes, não importa. Se não vão mais nos visitar, eu não vou ao encontro deles, se eu sei que eles não gostam de mim. Nossa Senhora fala de outra mensagem: não permitam, meus filhos, que fiquem me defamando, que fiquem falando mal do meu nome. Não permitam isso. E se você vai lá por ser um parente seu, por ser um irmão, por ser um sobrinho, por ser um filho, por ser um pai, por ser uma mãe, e permitem falar mal da mãe de Deus, também vai ter que prestar conta depois, porque você foi conivente com a situação. Então é preferível afastarem-se. As pessoas dizem: mas vocês não podem fazer isso, vocês já estão julgando. Não é julgamento, é querer caminhar correto, é mostrar a verdade. Falar a verdade não é um julgamento, às vezes até é uma caridade. Quantas pessoas estão voltando aqui para o santuário, quantas pessoas estão retornando, quantas pessoas estão descobrindo o santuário e estão vindo para cá porque nós estamos falando a verdade. A verdade não dói, não. As pessoas dizem: a verdade dói. É mentira. A verdade não dói, a verdade tem que ser dita. As pessoas precisam ouvir a verdade. O mundo já está tão corrompido, né? Já está tão cheio de mentiras, que as pessoas preferem viver na mentira. Sabe que aquilo que está ocorrendo não é verdade, mas prefere assim, porque é mais cômodo. Ninguém vai me pressionar, ninguém vai me cobrar nada, então eu vou viver dessa forma. Em casa, com a mulher e os filhos, se deixar correr solto como eles querem, também é mais cômodo. Eu não preciso brigar com meus filhos, a minha mulher não vai me chamar a atenção, ou a mulher com o marido, né? O meu marido não vai me recriminar, então é mais fácil assim. Lá num cantinho escondidinho eu vou fazer minhas orações. Depois Jesus vai te dizer também: sai de mim que eu nem te conheço. Quando era para me defender também não fizesse, então agora te afasta de mim. Nós temos que levantar a bandeira, gente. Nós temos grandes exemplos na nossa história dos santos, né? Das pessoas que honraram a Deus. Eles não negaram Deus até a morte, sofreram martírios, né? Quantos? É só lerem. As pessoas que dizem: mas eu não conheço a história, vai buscar saber. Busca tantas coisas desnecessárias. Tem pessoas que passam a se deixar o dia inteiro na frente de uma televisão assistindo programação que não vale a pena. Tire meia hora do seu dia, 1 hora do seu dia e vá ler a história dos santos e vejam o que eles passaram, como eles dedicaram a vida a Deus. E aí dizer: mas eu não quero uma vida dessa. Todos, pelo que a gente tem conhecimento, todos que serviram a Deus sofreram. É a porta estreita que a gente fala, né? É muito fácil viver no mundo hoje só gozando das mordomias. Aí é muito fácil. Ou então a gente dizer que perdoa, né? Que se fala tanto aqui, temos que perdoar. É tão fácil a gente perdoar quem está bem longe de nós. Quero ver perdoar quem está aqui do nosso lado, convivendo conosco. Quero ver então as pessoas: eu perdoo, mas aqui juntinho, convivendo com as pessoas. Aí é mais fácil de mostrar que perdoa. Agora quem está distante de mim é fácil, eu nunca mais vou falar. Eu já perdoei, mas está lá, em outro país. Assim é cômodo. Então quando se fala em perdão também, a gente tem que buscar perdoar quem está ao nosso lado, quem está convivendo conosco. Não ficar jogando pedra, mas voltar a conviver com as pessoas que nos ofenderam, que vivem nos ofendendo, né? Mesmo a gente dando perdão, eles não nos perdoam. Eles ficam pisando em cima, eles ficam massacrando. E a gente todos os dias perdoa. Aí assim, eu quero ver quem mostra que é. Então pensem todos nisso. Um compromisso que a gente assume para com Deus é para a eternidade. Por que Deus está dando tempo? Muitos pensavam, né, que 2000, na virada do ano 2000, tudo se acabaria, né? Tudo se concretizaria. E estamos já em 2020, 20 anos já se passaram. Em outra mensagem Jesus fala: eu estou dando tempo ao tempo para ver a resistência de cada um. Deus não quer que a gente haja bem só por 1 ano ou 2 anos. Quantas pessoas depois do ano 2000 não botam mais o pé no santuário? Quantas pessoas mostraram verdadeiramente quem é depois do ano 2000? Então estavam vivendo o quê? Uma farsa, uma mentira,
Para eles, as mensagens eram uma ameaça, né? Do ano 2000 nada passa, então eu vou me segurar até o ano 2000 para receber o que eu mereço. Passou o ano 2000, não tem resistência, né? Porque não eram verdadeiros. É nisso que eu estou falando agora, quando as pessoas falam em perdão. Cadê esse povo? Quantos que estão julgando o profeta de falso, mentiroso, essa obra não é verdadeira? Quantos que estão nos julgando, a família Conceição? Quantos já me disseram que eu não tenho capacidade para fazer o que estou fazendo? Mas eu não desisto. Eu sou aquilo que eu era no tempo que o pai estava, naquilo que meus irmãos me conheceram, eu sou o mesmo. Quando é para falar a verdade, tem que ser dita a verdade. Quando é para falar sobre Deus, tem que falar sobre Deus. Quando é para brincar, é para brincar. Uma brincadeira saudável, né? Quando é para viver em casa, é em casa. Tudo tem a sua hora e o seu lugar. Então, quando a gente está aqui no santuário e assumir o compromisso que a gente assumiu, Deus quer que a gente leve até o final. Não é por alguns dias ou alguns anos, não. É até a vinda dele. Como que ele vai confiar na pessoa se a pessoa não é verdadeira? Se a pessoa diz que assume um compromisso e não assume. Na frente das pessoas é um e por trás é outro. Deus vê tudo. Então ele está dando tempo ao tempo para realmente as pessoas se mostrarem quem são. A resistência, a fé, a obediência. E principalmente, o que mais está pegando é a falta de obediência. E mais ainda é nas vestes. Quantas pessoas já mudaram suas atitudes depois que o profeta partiu? Já nem falo depois do ano 2000, mas depois que o profeta partiu. Então estavam mostrando quem era para o profeta? E não é para Deus? O profeta fez a parte dele. Com certeza, quem não quiser acreditar, que não acredite, mas com certeza já está gozando da felicidade do paraíso. Nós temos que fazer o nosso. Ele mostrou o caminho. Não adianta querer se desviar ou achar um caminho diferente, mais curto, um caminho mais leve. O caminho é esse que ele mostrou. E Deus passou para ele. Então nós temos esse manual em nossas mãos. Aquele que está saindo fora é por livre e espontânea vontade. Ninguém está tirando ninguém daqui não. Como diz, mas eles estão nos afastando. A atitude deles está tirando nós da religião. São mentirosos. Vocês são fracos e falsos. A verdade é essa. Quem é verdadeiro e tem um compromisso, assuma. Tem que assumir esse compromisso. O santuário está aqui, as mensagens estão aqui. Nada nós estamos mudando. Ninguém pegou página desse livrão e mudou as palavras. As mensagens são as mesmas que o profeta recebeu. Só estão interpretando cada um a sua vontade, né? Então depois assumam o compromisso. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.